estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, né, nessa manhã de segunda-feira, dia 29 de março do ano 2019. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio, hoje com a nutricionista Isabelle Cláudia, ao vivo aqui nos estudos do nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da 95. Tenham uma linda semana, né? Pois é, coisa boa, né? Tomara que com muita paz, com muita saúde, que essa Covid vá embora, né? Pois é. O nosso tema de hoje aqui no nosso programa é justamente nutrição e hipertensão. Uma alimentação saudável, ela combate hipertensão? Sim. Na verdade, Marcos, a hipertensão ela é causada por diversos fatores, não só questões alimentares, né? Não só uma má alimentação. A má alimentação, sim, é um dos sintomas, mas a hipertensão ela vem de diversos fatores. Por isso que a gente chama que ela é de ordem multifatorial, tá? Então, aí a gente pode colocar uma má alimentação, obesidade, tabagismo, excesso de consumo de álcool, tá? Então, tem vários fatores que vêm a ocasionar essa pressão alta. Só que a gente precisa entender que os maus hábitos, tanto alimentares como a questão do sedentarismo, eles podem influenciar muito aí no aparecimento cada vez mais cedo dessa hipertensão, dessa pressão alta, tá? Então, assim, em relação à obesidade, eu gosto muito de dizer aos meus pacientes que eles foquem numa mudança de estilo de vida, que o bônus vem, a perda de peso vem como bônus. Eu sempre gosto de dizer isso. Não foque na perda de peso, foque na mudança de estilo de vida, porque aí você persevera e a perda de peso ela vai vir aí como um bônus. E a gente já sabe que a redução do peso, a simples redução de peso já diminui aí os níveis de pressão arterial, tá? Então, assim, é muito interessante, né? Apenas você vai diminuir o peso só pra gente entender como é interessante essa coisa de você ter bons hábitos e você perder peso, que a gente sempre bate na mesma tecla, né? Só isso vai fazer você baixar os níveis de pressão arterial. Quando você tem essa preocupação louca, né, de perder peso a todo custo, pode prejudicar a alimentação? Sim, com certeza, Marcos. Você fazer grandes restrições, ela vem causar um malefício aí, tanto para o seu corpo, na questão de perda de nutrientes, né, e perda de cabelo, porque você está gerando aí um estresse para o seu corpo, essa questão da restrição severa, e também você leva a questão do fato de você poder estar gerando aí um transtorno alimentar. E muitas vezes falha. É provado cientificamente que grandes restrições, elas vão falhar, você vai gerar um transtorno alimentar compulsivo depois e você vai ganhar peso, com certeza. Então, assim, começa a comer transtornado e gera um transtorno alimentar, tá? E em relação à questão da hipertensão, eu gosto muito de frisar que as pessoas chegam no supermercado e a gente não sabe muito ler rótulo. E uma das principais coisas para quem tem pressão alta é saber ler rótulo quando chega no supermercado. Tenham paciência quando forem ao supermercado para vocês conhecerem o rótulo. Eu posso até depois fazer um programa sobre isso, ensinando a ler rótulo, mas você entender cada coisinha que tem ali é tão importante, principalmente na questão da pressão arterial em relação ao sódio. As pessoas combatem o sódio de uma forma louca, né? Porque sódio não pode. Na verdade, o sódio é extremamente importante para o nosso corpo. O sódio, ele faz infinitas funções no nosso corpo. Porém, o problema é o excesso, aquela historinha, né? Tanto a falta como o excesso são prejudiciais. Então, assim, o excesso de sódio que nós estamos acostumados a comer, né? A ingerir, na verdade, principalmente essa dieta que nós temos aqui no Ocidente, essa dieta do Ocidente, ela tem esse alto teor de sódio, de consumo de sódio. Isabelle, e como é que eu vou saber onde eu encontro o sódio, né? O sal, um componente do sal de cozinha, aquele sal refinado que a gente chama, que é cloreto de sódio, tá? Esse sal de cozinha altamente refinado, cheio de secantes prejudiciais à saúde. Então, o sal de cozinha tem sódio. E onde mais, Isabelle?
O sódio está presente nos alimentos industrializados. Por quê? Porque ele é um conservante. Né? Antigamente a gente já conservava, muito antigamente quando não existia refrigeração, se conservava pelo sal, né? Através do sal. Então, assim, o sódio, ele é o responsável por fazer com que aquele alimento dure dias, semanas e meses na prateleira de um supermercado. E quanto mais tempo durar, mais sódio terá. E aí, Isabelle, como é que eu vou conseguir identificar isso? Vamos lá. Marcos, se você não entender, você vai me dar um norte aí para ver se as pessoas em casa vão entender. Todo produto industrializado, que são os mais ricos em sódio, e é o que eu sempre peço para se evitar, tá? O seu excesso. Todo alimento industrializado, na parte de trás, ele vai ter uma informação nutricional, tá? Tem um quadradinho lá de informação nutricional e tem embaixo a lista de ingredientes. Naquele quadradinho lá da informação nutricional, você vai ter o nome sódio. Vai ter uma quantidade na frente e vai ter um percentual também, tantos por cento que você está consumindo no dia da sua necessidade, entendeu? E então, como é que a gente pode fazer a conta? Tanto a gente pode fazer a conta da quantidade de sódio dividido pela caloria que tem lá em cima, que acima de 1 já é prejudicial, mas o que eu gosto mais e acho mais fácil de identificar é o seguinte: até 5% de sódio no alimento, na porção, agora a gente tem que atentar para a porção, tá? Geralmente, por exemplo, um creme crack, ela vai vir por 3 ou 4 unidades a porção. Se você comer 6, você vai ter que dobrar aí a quantidade, tá? Então, vamos lá. Até 5% de sódio você pode consumir, por porção, por vez. De 5 a 20 é aquele sinalzinho amarelo. Opa, atenção, coma com cautela. Se lá esse valor tem, tipo, para as 4 unidades, se você comer 2, você já vai baixar mais o teu de sódio. E acima de 20% é extremamente alta a quantidade de sódio. Então, é aquele alimento que você vai evitar. Tá dando para entender? Acima de 20%. Isso. Então, atrás, na informação nutricional, vai ter o nome sódio e o percentual. Você poderia dar um exemplo de um alimento que tem acima de 20%? Posso dar alguns. Macarrão instantâneo. Eu costumo dizer que aquilo é uma bomba de sódio. O macarrão instantâneo, ele tem em unidade quase a necessidade diária da gente de sódio. Em um alimento, tá? Eu não gosto nem de chamar aquilo de alimento, sério. É um dos alimentos mais prejudiciais. Se disser assim, Isabelle, para você, qual é o alimento mais prejudicial? Para mim, eu acho que o que entra primeiro, ali nos meus top 5 ali, vai ser o macarrão instantâneo. Você comer um prato de macarrão instantâneo é uma bomba. É uma bomba ali, é um macarrão pré-frito, cheio de gordura saturada, gordura industrializada, com sódio, com aditivos alimentares que causam muito mal à saúde, que trazem muito mal aí para a saúde. Então, para mim, ele é um dos piores. Certo? Para quem tem hipertensão, principalmente, tá? Então, assim, o macarrão instantâneo, molho shoyu, esses molhos que a gente adiciona muito nos alimentos, esses molhos prontos, molho inglês, molho shoyu, uma colher de sopa dele, uma colherzinha de sopa, ele já tem uma quantidade absurda, mais de 20%, tá? Então, Marcos está rindo. Eu tô rindo que eu gosto, então já vou evitar já, viu? Então, ó, molho shoyu, macarrão instantâneo, os enlatados no geral, porque se a gente parar para pensar, você vai imaginar. Enlatado, ele é conservado em quê? Geralmente salmoura, né? A gente chama de salmoura. Então, esses enlatados, às vezes, né? Então, por isso que eu sempre oriento. Se você comprar azeitona, primeiro você fazer, lavar um pouquinho. Lavar, que eu digo, gente, é deixar em água corrente, tá? Água filtrada, para que você tire esse excesso que fica do lado de fora. Geralmente indico também que não consuma ele não compre ele sem o caroço, porque quando você compra sem caroço, aquela água com sal, ela vai ter acesso também à parte interna da azeitona e vai acumular mais sal ainda, tá? Mais sódio, na verdade. Embutidos, acho que o meu tá lá junto com o macarrão instantâneo, né? Mortadela, salsicha, peito de peru, que todo mundo acha que peito de peru é super saudável. Não é, tá? Não é. Então, assim, vários alimentos industrializados, eles estão aí quase com esses 20%, acima de 20%. Boa parte. Então, são os alimentos que eu sempre peço para se evitar. Alimentos industrializados, principalmente esses em salmoura. Esses alimentos prontos que precisam de muito tempo, Marcos, como, por exemplo, esses alimentos pré-prontos, como lasanha, né? Essas lasanhas congeladas, industrializadas, elas também contêm muito. Hambúrguer, esses industrializados também contêm muito sal.
Jarlene, do bairro Solidade, pergunta: o sódio nu, ele faz mal para quem tem cálculo renal? Como assim Não o entendi, sódio? eu não entendi. Também não. Mas vamos lá então, o sódio faz mal para quem tem cálculo renal? Então, o sódio, como eu acho que falei... esse nu pode ser um não, né, de repente. Ah, tá. Deixa eu falar. O sódio, como eu falei, ele é extremamente necessário para diversas funções do nosso corpo, tá? Diversas. Mas o problema do sódio é o consumo exagerado. O que as pessoas não entendem é o que pode causar esse cálculo renal. Vou dar só um exemplo, tá, Marcos? Por exemplo, o suplemento de vitamina C. Quem tem tendência a fazer cálculo de oxalato, o excesso de vitamina C em suplementação pode ocasionar aí a formação de novos cálculos, tá, gente? Então, assim, não é nem o sódio, tá? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, assim, todo o excesso, gente, todo o excesso, ele é prejudicial, tá? E os nutrientes, eles trabalham em sinergia, não é você fazer uma coisa isolada, eles trabalham em sinergia, um apoiando o outro. Então, se falta um, os outros 3 vão ficar sozinhos, vamos supor assim, se forem 4, né? Então, assim, tenham sempre cuidado com isso, tá? Em relação aos alimentos que vão fazer, que são interessantes aí nessa hipertensão. Eu queria falar sobre sais, sobre o sal, e aí a gente tem vários tipos de sal disponível no mercado e as pessoas às vezes ficam assim, eu vou comprar, estou hipertenso, vou comprar sal light, né? Então, qual a diferença? O sal light, ele vai ter um maior percentual de potássio, e eu peço só cuidado para as pessoas que têm problema renal, né? Algum problema renal crônico, que precisa fazer controle de ingestão de potássio. Esse sal não é indicado para você, tá? Mas se você quer diminuir, pode sim fazer um investimento, só que ele é um pouco mais salgadinho o valor dele, né? Temos o sal rosa do Himalaia, que todo mundo... só porque é sal rosa. Então, o sal rosa do Himalaia é um sal importado, né? Muitas vezes fazem aqui imitando mais ou menos o sal do Himalaia. Eu ia falar alguma coisa, mas eu me controlei aqui. Então, assim, não vejo tanto benefício de um investimento. Você pode construir o seu sal em casa, fazer seu salzinho em casa com algumas ervas ou sementes, e você está trazendo muito mais benefícios. Um sal que eu queria dar dica agora é o sal grosso, tá? Isabelle, o que danado o sal grosso tem a ver? O sal grosso, gente, ele tem mais de 80 nutrientes, só para vocês terem ideia. O sal refinado que a gente consome, não. O sal refinado, ele é completamente refinado, perde esses nutrientes e ainda tem aditivos, que são esses secantes, que prejudicam ainda mais aí. Então, o sal grosso, só para vocês terem ideia, no exterior eles são caríssimos. Ele é caríssimo, o sal grosso. Mas como nós somos produtores, esse sal, ele dá uma barateada. Ele tem mais de 80 nutrientes. E é bem interessante para você fazer essa substituição, só que também, mais uma vez, sem excesso. Tá? Sem excesso. Não pode comprar e consumir em excesso. Então, você pode comprar o sal grosso, triturar em casa e ficar usando no lugar do sal refinado. Ou... né, pessoas mais sensíveis ao sódio, essas pessoas que têm um controle mais rigoroso, eu indico algo que é ou fazer o salzinho de ervas, e eu vou dar a dica agora, quem tiver com papel e lápis na mão, né, 2 dicas interessantes de sal. Ou sal rosa, você usar metade de tudo, metade de xícara de sal, metade de xícara de alecrim, metade de xícara de alecrim, manjericão, cada um vai ser metade, tá, gente? Sal, alecrim, manjericão, orégano, certo? E salsinha. Tudo desidratado, que é para o sal demorar mais tempo, tá? Manjericão, alecrim, orégano e salsinha, tá? E o sal. Metade de xícara de cada um. Só que o que eu mais gosto é usar o que a gente chama de gersal, que é gergelim com sal. Por que o gergelim? Lá vem a Isabelle com essas sementes dela sempre. O gergelim, ele tem algumas substâncias muito interessantes, tanto para a questão anti-inflamatória, como hipotensora, ou seja, que vem reduzir aí essa pressão arterial. Tanto ela como a linhaça, pode ser usado uns dos dois. A linhaça tem até uma maior quantidade. Você usar meia xícara de gergelim e meia colherzinha de chá de sal, tritura no liquidificador, guarda num potinho na geladeira e você fica usando isso aí durante a semana como substituto do sal. Vai estar sendo uma forma de você estar evitando esse sal e conseguindo aí
modular um pouquinho essa pressão. Agora, lembrando, gente, não adianta, né, você usar um alimento isolado e você ter um contexto alimentar do dia completamente errado. Não adianta. Não adianta você tomar medicação achando que tudo vai ser resolvido e você ter uma qualidade de vida absurdamente que não condiz, né? Uma coisa que não condiz com a sua necessidade. Tá certo? Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? Marcos, queria saber da nutricionista Isabelle se eu posso tomar o limão junto com o extrato de própolis. Eles são os companheiros de todas as minhas manhãs. E aí? Como é o nome da pessoa? Janaína. Janaína, é da minha também, tá? Então pode, né? Pode. Gente, tem muita coisa envolvida com... Eu sempre gosto de falar, limão com água é para emagrecer. Não, gente, não tem nada a ver com emagrecer, tá? Então, quando a gente faz um shot, que a gente chama de shot, com algumas substâncias, a gente está estimulando umas substâncias que a gente chama de sirtuínas, que elas vão modular os nossos genes de forma positiva, tá? Então, assim, própolis, eu amo trabalhar própolis, limão, água, cúrcuma ou açafrão, gengibre, tudo isso vem a fazer um efeito positivo na saúde, principalmente ao acordar, que a gente vem de uma fase de jejum, né, que é a noite. Então, ao acordar, isso é bem interessante, que a gente consegue absorver mais essas substâncias. E lembrando, espera meia hora para se alimentar, tá? Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Xará. Bom dia, doutora Isabelle. Xará, faça a pergunta à doutora Isabelle aí. Há uns 40 dias eu tinha feito meus exames, estavam aparentemente normais, só que com o Covid que eu tive, minha diabetes, a glicose, alterou para 100, ela estava em 91, há 40 dias atrás. Pergunta que eu faço, isso aí vai voltar ao normal ou eu tenho que fazer realmente agora uma dieta mais pesada para voltar ao normal? Um abraço, Marcos Jumanhoso, e aí? Oi, Marcos, bom dia. Então, esse pós-Covid, ele nos surpreende de várias formas, né? Então, a gente já sabe que existe durante a Covid esse aumento da glicemia, né? Tanto por causa da doença em si, dessa fase de infecção que a gente passa, como por causa, muitas vezes, de uso de alguma medicação, como, por exemplo, corticoide, que ele vai conseguir subir aí essa glicemia. E no pós-Covid, como eu falei no programa passado, a gente está descobrindo aí muitas doenças que estão aparecendo aí nas pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, como tireoidite, como até um hipotireoidismo, né? Então, algumas coisas estão sendo aí investigadas também ainda do aparecimento. Então, qual é a minha dica? Que você continue fazendo aí esse controle através dos exames para você ficar observando a sua evolução, é extremamente necessário. E um ponto que eu queria destacar foi quando ele disse assim, Isabelle, meus exames estavam aparentemente normais, né? Então, quando a gente passa por um processo de estresse, que a gente chama, né? Esse estresse, que é essa infecção no nosso organismo, então, muita coisa desregula. Então, a gente vai precisar de um tempo para que as coisas voltem para o lugar. Certo? Então, Marcos, a minha dica realmente você precisa fazer uma reeducação aí, colocar alguns alimentos, excluir outros, né? Para a gente tentar controlar essa glicemia e principalmente trazer alimentos muito anti-inflamatórios, substâncias anti-inflamatórias através da alimentação, tá? Que são os antioxidantes. Eles são bem interessantes para que você consiga aí sair desse quadro e controle, né? A gente vai ter que realmente fazer um controle de mudança de qualidade de vida, atividade física, alimentação, então você realmente vai ter que fazer, tá? Ok, tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Janta, bom dia, Isabelle. Gostaria de saber de você, Isabelle, eu tenho uma altura de 1,46 m, sou bem baixa, estou pesando 64. Tomo antidepressivo, 3 remédios antidepressivos. Vou fazer 40 anos, então assim, as pessoas falam-se para mim, Dora, é porque você toma antidepressivo, por isso que você está gorda, a sua idade já também contribui, fala-se que quando chega aos 40 anos, a gente fica com um metabolismo mais lento. Isabela, antes de eu tomar esses antidepressivos, eu pesava 53.
55, mas agora eu estou com esse peso. Tenho tentado de várias maneiras para perdê-los e não tenho conseguido. E não consigo fazer dieta porque eu tomo esses antidepressivos e eu não consigo fazer dieta por esse motivo. O que é que você me indicaria? Um bom dia e fica com Deus. Um abraço, Dora, e aí? Eu gostei muito da pergunta dela e eu poderia contextualizar a minha resposta em diversos pontos, tá? Ela me pontuou que tem um excesso de peso e que é em relação ao antidepressivo que ela toma. Então, a gente poderia trabalhar diversas questões aí. Então, assim, minha primeira pergunta, como é a sua qualidade de vida? Você aí falou que também não consegue fazer dieta. Então, assim, o aumento de peso a gente costuma, assim, sempre culpar alguma coisa, né? A gente nunca volta para nós a responsabilidade, né? Muitas vezes a gente diz, porque eu tenho hipotireoidismo. Tá, mas o que é que você faz para trazer o equilíbrio para o seu corpo, né? Eu conheço muitas pessoas que têm hipotireoidismo que não têm obrigatoriamente excesso de peso. Então, assim, o que é que você está trazendo para tentar sair de um quadro, né? Assim, qual a sua qualidade de vida? Você consegue se movimentar, fazer atividade física? Sim, é fato que depois dos 40, nosso metabolismo fica mais lento, sim, mas a gente tem armas para tentar driblar isso aí. Tá aqui Marcos na minha frente, né? Não vou nem dizer que ele tem acima de 40, mas começou a fazer uma atividade física ultimamente, 41. A pedalar. Pois é. Então, assim, ele saiu da zona de conforto dele. É muito doloroso a gente sair da zona de conforto. Mas quando a gente percebe que essa mudança nos traz benefícios, a gente não para. Você tem pretensão de parar, Marcos? Não, eu passei 40 anos da minha vida sem fazer qualquer atividade física, né? Comecei a fazer aos 41. E assim, estou amando, maravilhoso. Pois é. E quero até agradecer aqui, porque você me deu uma dica maravilhosa, né, de um suco para dar resistência durante o pedal, né? Isso. É beterraba, gengibre. Água, beterraba e gengibre. Da água, beterraba e gengibre. Vou experimentar hoje, viu? Perfeito, faça isso hoje. Então, assim, quais pontos a gente poderia trabalhar? Então, a medicação, muitas vezes, ela trata sintoma, né? E ela é extremamente necessária para que você saia dessa crise. Agora, você também tem que fazer a sua parte, tá? Então, assim, procurar fazer uma atividade física que lhe motive, procurar colocar o pezinho, nem que seja para caminhar, uma simples caminhada, ela já muda todo um contexto emocional nosso. E a questão da dieta é porque a gente sempre tem aquela coisa da dieta restritiva. Não é uma dieta restritiva. São poucas mudanças que você vai colocando ao longo do dia que vai fazer essa melhora, tá? E para a questão de ansiedade, que a gente leva ansiedade, depressão, a gente tem como modular isso na alimentação, principalmente através dos chás, né? As pessoas às vezes se tornam muito ansiosas e alguns chás eles trazem um benefício enorme. Quando você coloca 2 vezes ao dia, que a gente consegue modular esses hormônios que modificam nossas emoções, né? Então, eu posso dar algumas dicas aqui. A erva doce, o capim santo, a erva tulsi, que a gente só vai encontrar mais aqui em sachê, né? A gente pode usar a melissa, é bem interessante, a camomila. Então, 2 vezes ao dia, manhã e tarde, nada de exagero, tá, gente? Que a gente tente colocar, por exemplo, pessoas que também têm insônia, trazem isso para 4 horas da tarde, para que a gente consiga modular sono, para que a gente consiga modular emoções, tá? E só lembrando que o cacau, eu sempre gosto de falar do cacau. O cacau, ele é muito importante também para a gente conseguir modular aí essa ansiedade, tá? A Isabelle, cacau, sim. O chocolate acima de 65%, ele é bem indicado para que você à tarde, se você tomar um chazinho à tarde, esses chazinhos mais calmantes que eu falei agora, junto com um pedacinho de chocolate acima de 65%, você consegue modular aí sua ansiedade, tá certo? Então, assim, são coisas pequenas que a gente coloca na alimentação. Mas chocolate é proibido. Esses não. Tá? E a gente consegue modular essa ansiedade, melhorar o humor, e agora sim, a gente tem que sair da zona do conforto. Ok, então. Adoro as informações da doutora Isabelle, dicas maravilhosas, importantes da guia de São João do Sabugi. Um abraço para você da guia, beijo, obrigado. Da guia. Gente, infelizmente não vai dar aqui fazer, tem muitas perguntas aqui, mas deixa eu fazer aqui uma, acho que foi a primeira que chegou aqui no programa. Hoje eu falei demais também.
Pergunta, aí depois eles ficam na bronca comigo aqui, né? Nem com você, comigo. Guarda aí essas perguntas. Pergunta a nutricionista Isabelle, quantas vezes ao dia devemos comer para perder peso? Gente, isso é muito relativo, é muito individual. Tem pessoas que usam de estratégia de jejum intermitente, que eu não sou muito assim, de trabalhar o jejum, mas assim, é muito individual. O que a gente precisa realmente é ter um gasto energético maior do que o que a gente come. Então, se a gente come mais do que a gente gasta, a gente engorda. Se a gente come menos do que a gente gasta, se a gente come menos, né? Então, a gente vai realmente perder peso. Tá certo? Então, independente disso, é muito relativo. Tem pessoas que se adaptam a 3 refeições ao dia, porque é da sua rotina, é o seu hábito. Tem pessoas que precisam se alimentar 6 vezes ao dia, né? A cada 3 horas. Então, assim, isso é muito individual. Isso não é uma regra, né? A regra é você comer menos do que você gasta aí. Você gastar mais do que come, na verdade. Ok, então, né? O check-up no rádio de hoje foi com a doutora Isabelle Cláudia, nutricionista, que está na Galeria Malvinas, em frente à Prefeitura de Caicó. Telefone de contato? 9604-0655. 9604 0655. 0655. Isabelle, obrigado pela sua participação até segunda-feira. Obrigada, gente. Até segunda-feira, se Deus quiser. E quem quiser mais dicas, estou no meu Instagram, nutricionista.isabelle. Pode seguir lá, tá? Nutricionista.isabelle com 2 L com I no final. Isso, ele já aprendeu meu nome. Eu sigo você lá, né? Nutricionista.isabelle, lá no Instagram. Gente, beijo, boa semana a todos vocês, tá? São 7h34, confirmando 7h34.